Muito bem, nós hoje vamos dar a nossa aula 17, né? E hoje vamos falar sobre, basicamente, como é que se resolve o problema de valores de fronteira em meios magnéticos, né? Usando agora a formulação da magnetostática. Vamos classificar o problema de valores de fronteira em alguns tipos, né? Usando, ou seja, quando você tem meios lineares, com a presença ou não de densidade de corrente, né? Com a presença de densidade de corrente, a gente vai usar o potencial vetor que a gente já conhece. Na ausência de densidade de corrente, a gente vai ver que pode definir um potencial escalar também, né? Da mesma forma, meios com magnetização permanente e na ausência de densidade de corrente, pode também trabalhar tanto com potencial vetor quanto com potencial escalar, né? Então, e no final a gente vai fazer alguns exemplos, né? Vamos começar inicialmente com meios lineares, né? Em que a densidade de corrente é diferente de zero, e vamos ver como é que a gente faz para resolver problemas usando potencial vetor, né? O formalismo inicialmente. Você tem aí o divergente de B igual a zero, né? Como sempre, e por causa disso B igual a rotacional de A, como nós já falamos anteriormente. Vou marcar isso aqui como uma condição I, né? O rotacional de H é igual a J, nesse caso J é diferente de zero, né? Como o meio é linear, então H e B são relacionados pela permeabilidade do meio, que é μ, né? B igual a μH. Então, jogando nessa equação, você tem rotacional de B sobre μ igual a J, né? Sendo o meio homogêneo μ, a linearidade é essa relação. A homogeneidade é isso, saída da derivada, você fica rotacional B igual a μ vezes J, e B igual a rotacional de A. Então você tem uma operação dupla do rotacional, né? Em cima do potencial vetor, e nós já vimos isso anteriormente, rotacional do rotacional de A, né? Igual a gradiente do divergente menos o laplaciano de A, né? E no gauge de Coulomb, né, a gente mostrou que o divergente de A dá zero, né? Então você tem laplaciano de A, o rotacional do rotacional, no fundo, é menos o laplaciano de A. Então, essa equação aqui fica laplaciano ou seja, menos laplaciano de A igual a menos μJ, e você tem uma equação diferencial, né? Esse aqui é o gauge de Coulomb, né? Laplaciano de A igual a menos μ vezes J, você tem uma equação diferencial de segunda ordem, né? Que nós precisamos resolver. Essa equação diferencial, parecida com a equação de Poisson, né? Que precisa ser resolvida, só que é uma equação envolvendo o vetor, né? Ou seja, então não é tão simples resolver essa equação, a menos que você saiba a direção de J. Em geral, se a direção for fixa, fica mais fácil de resolver, porque A é paralelo a J, essa equação pode se transformar numa equação mais simples, né? Dependendo aí do sistema de coordenadas, né? Bom, uma segunda situação ocorre quando a densidade de corrente é zero, né? Por exemplo, você pode ter uma esfera, a gente vai fazer um exemplo hoje, né? Em que você tem uma esfera permeável, ou seja, a propriedade é linear, submetida a um campo uniforme, né? Então a gente pode resolver esse problema. O problema é que não tem corrente livre, a gente pode usar esse formalismo do potencial escalar, né? Então,
Quando J igual a zero, isso aqui é sempre verdadeiro, divergente de B igual a zero. Rotacional de H igual a zero. Então, se o campo H é rotacional, ele pode ser obtido do gradiente de função escalar. Para manter uma semelhança com o caso elétrico, a gente vai botar um sinal negativo. Né? Só que agora esse potencial escalar não tem o significado físico do potencial elétrico que nós conhecemos. Né? Então, deixa eu fazer só uma coisa aqui. Deixa eu sair dessa tela. Acho que essa tela cheia aqui está fazendo... Aqui, deixa eu fazer uma coisa. View, exit full screen. Acho que isso está causando um probleminha. Vou fazer assim que é melhor. Talvez funcione melhor agora. Está enganchando aqui minha caneta. Bom, então quando você tem divergente de B igual a zero, rotacional de H igual a zero, então H pode ser obtido do gradiente de função escalar, sinal negativo para manter semelhança, meio linear, B igual a μH, então você tem divergente de μH igual a zero, μ sai da derivada, fica divergente de H igual a zero, e H é a menos gradiente de φ, então fica divergente do gradiente que dá o laplaciano da função escalar. Né? Ok? Bom, ou seja, quando você tem um problema envolvendo densidade corrente nula, você pode definir um potencial escalar. A unidade, né, desse potencial, a gente pode ver aqui, isso aqui é ampere por metro, isso aqui é 1 sobre metro, né? Então a unidade do potencial escalar é ampere, né, porque isso aqui vai dar ampere por metro. Então o potencial escalar não tem um significado físico, em princípio, é só uma função auxiliar para você resolver o problema. E quando você tem mais de uma região, né, com propriedades magnéticas distintas, permeabilidades distintas, meios lineares, então você tem aí a condição de contorno, potencial contínuo, como antes, né, e a continuidade do B normal dá, né, o B normal, né, só fazer rapidinho aqui, certo? B é igual a μ vezes H, que é igual a menos μ gradiente de φ, M, né? Deixa eu dar uma pausa aqui, porque tem uma coisa errada aqui. Deixa eu dar uma stop. Deixa eu só apagar aqui. Só refazendo a conexão aqui que começou a não funcionar direito o sistema. Acho que agora vai funcionar melhor. Né? Bom, então continuando com a nossa discussão, nós temos aí... Você observa que eu tive que ligar o projetor para evitar um problema que estava sendo recorrente aqui nessa gravação. É por isso que tem uma tela lá atrás, tá certo? Então vamos continuar. Bom, então, como a gente ia falando, né? Então a gente tem que resolver uma equação diferencial de segunda ordem, a equação de Laplace. Não é equação de Poisson, no caso, é equação de Laplace, quando meios são lineares. E as condições de contorno são continuidade potencial na interface e B normal é contínuo, que a gente estava falando exatamente sobre isso. Né? B igual a μH, que é menos μ gradiente de φ, e B normal a interface, né? É simplesmente B escalar normal, que é a projeção do gradiente, menos μ n escalar o nabla, aplicado ao potencial magnético, né? Isso aqui nada mais é que a derivada em relação à coordenada normal, né? E com isso você tem a continuidade né, do produto μ derivada normal, certo? Então são as condições de contorno que a gente usa para esse tipo de problema, né? Bom, então o que nós temos aí? Quando J é igual a zero, você pode usar potencial escalar, né,
J diferente de zero, você pode usar potencial vetor, e também para J igual a zero, pode usar potencial vetor. Ele só está mostrando como que seria o caso de uso do potencial escalar. Bom, mesmo com magnetização permanente e densidade de corrente zero, você pode usar tanto potencial vetor como escalar. Uso de potencial vetor, nós já vimos anteriormente como é que é, ou seja, o potencial vetor usando materiais que têm a magnetização permanente, você vai ter corrente de magnetização de superfície e volume. Né? Então, só para mostrar mais ou menos como é que é o problema de valores fronteiros, você tem B igual a relação constitutiva, igual a M0H mais M. M é conhecido, né? Se J for igual a zero, rotacional de H dá zero, B rotacional de A, mesma coisa, rotacional de H, né? H é B sobre M0 menos M, certo? Então você fica com rotacional de B igual a M0 rotacional de M, mais uma vez joga aqui dentro o rotacional de A dentro de B, usa a identidade, usa o fato divergente é igual a zero, você fica com a equação diferencial agora, né? Do tipo rotacional de B igual a M0 rotacional de M isso aqui é a nossa densidade de corrente de magnetização de volume. Isso aqui dá gradiente, isso aqui, desculpa, é rotacional do rotacional de A. Gradiente divergente, que é zero, né? A gente já sabe, no gauge de Coulomb, menos Laplaciano de A, igual a M0JM, você fica com Laplaciano de A, igual a menos M0 JM. Né? E M é a densidade de corrente de magnetização dada por esse rotacional de M aqui. A solução disso, né, em geral, você vai ter um volume de material magnetizado, ele pode estar imerso no vácuo, né, com a magnetização permanente, quer saber o campo desse material. Ora, então a gente sabe que quando você integra, né, você vai ter a contribuição de volume. Se você integra no volume V, você vai ter a contribuição de volume, JM. Né? E a contribuição de superfície, que é aquela componente que a gente discutiu anteriormente, M vetorial N. Né? E aí você teria a solução integral, por exemplo, do potencial vetor, a solução dessa equação diferencial. É claro que isso é a solução se você não tem outras situações ou outras restrições. Se houver alguma restrição, então a gente tem que usar as técnicas, né, de solução usando possivelmente funções de Klein ou outras técnicas. Certo? Bom, mais uma vez, né, para materiais com magnetização não nula, né, e J igual a zero, a gente pode também usar um potencial escalar. Né, uma vez que rotacional de H é zero, então o campo rotacional pode ser escrito como gradiente de função escalar. Aparece novamente o nosso potencial escalar magnético. Né? Essa relação divergente de B igual a zero tem agora divergente de M0H mais M. Então, você obtém que divergente de H é menos divergente de M. E isto aqui, certo? É como se, dado M, né, eu calculo divergente de M. Então, eu tenho rotacional divergente de H igual a menos divergente de M. E com isso, eu defino algo parecido. Né? Se eu comparo isso aqui com o vetor densidade de fluxo elétrico, é como se isso aqui fosse uma densidade de carga magnética fictícia. Né? Ou seja, a gente está só definindo um termo aqui de não homogeneidade, que aparece, para eu ter semelhança com o que eu já fiz com o campo D. Então, tudo se passa como se faça uma carga magnética de densidade ρm dada por menos divergente de M. Né? E com isso, você tem uma equação,
É uma densidade de carga magnética, entre aspas, né? Quem sabe que carga magnética mesmo não existe. Mas essa carga magnética fictícia teria um significado. Definição dessa densidade de carga magnética é 1 sobre metro vezes ampere por metro, que é a unidade de magnetização, que é ampere por metro quadrado. Então, essa carga magnética tem uma densidade que é dada em ampere por metro quadrado. Né? E se eu jogo agora divergente de H, que por sua vez é menos gradiente de φ, né? Então eu tenho Laplaciano de φ igual a divergente de M, que é menos ρm. Ou seja, você fica com a equação de Poisson para ser resolvida. Né? Certo? Então, esse é o problema que tem que resolver. Laplaciano de φm, achar a função potencial sujeita a condições de contorno, né? E você tem aí a densidade de carga magnética. Você tem aí uma lei de Gauss equivalente a essa equação diferencial, que o fluxo desse vetor H dá a carga magnética envolvida, certo? Né? Que é simplesmente a integral de volume dessa quantidade. Né? Se você está numa fronteira entre duas regiões, como a densidade de carga magnética é menos divergente de M, né? Você tem meios distintos, certo? Em que a magnetização sejam dadas, M2 e M1, se eu aplicar a lei de Gauss nesse cilindro, eu vou ter uma condição de descontinuidade da componente normal de H, que vai ser menos N, né? Porque uma vez que a densidade é menos divergente, isso aqui vai dar menos N, M2 menos M1. Certo? Essa é a condição de contorno para H. Certo? Dado uma interface entre meios com magnetizações distintas, não são meios lineares, são meios que têm magnetizações conhecidas. Então, isso é descontinuidade na componente normal de H, que é a carga magnética efetiva na interface, que nesse caso seria dado por essa expressão. Por exemplo, isso aqui recai no caso particular, né? Se você tem M no meio, certo? E vácuo do outro lado, né? No caso aqui, o M2 é igual a 0 e o M1 é igual a M, né? Então, nesse caso, é N escalar H2 menos H1 é igual a M2 igual a 0, M1 vale M, com menos dá mais, vai dar M escalar a normal, que é a densidade de carga de magnetização de superfície. Tá? Análogo ao caso elétrico, certo? Observe que a solução, então, do potencial escalar, por exemplo, é um problema desse tipo aqui, em que você tem, né, um material magnetizado com estado de magnetização M, normal posterior do material é N, superfície é sigma, volume é V. Então, a gente pode calcular as densidades de cargas de volume e de superfície, ρm e ρms, e calcular o potencial como sendo a mesma expressão integral que nós conhecemos no caso elétrico. Só que não tem a constante de zero aqui, dada a definição desse potencial escalar, né? Nem o epsilon zero embaixo. Tá? Integral dq, né, sobre 4π de distância. Aqui é dq também, mesma coisa. Integral de superfície, no caso. Né? O que são essas quantidades? Bom, ρm é menos divergente de M e ρms é M escalar N. Observem a analogia com o caso elétrico. Né? No caso elétrico, nós definimos a densidade de carga de polarização menos divergente de P. No caso magnético, a gente definiu a densidade de carga, né, de magnetização menos divergente de M. Certo? Uma densidade especial de carga de polarização P escalar N, no caso magnético, é idêntico, M escalar N. Né? Isso aí quando o meio exterior é o vácuo. Certo?
É importante observar que esse termo, eu sempre gosto de repetir isso, esse termo aqui aparece como resultado da integração do ROM em todo o espaço. Certo? Se eu integrar em todo o espaço, ao invés de integrar só no volume, quando eu integro só no volume, eu separo as contribuições advindas do volume, propriamente dito, e o que acontece devido à variação abrupta de M na interface. Essa variação abrupta dá origem a esse termo de superfície aqui. Esse é um ponto de vista. Né? Esse é um ponto de vista. Outro ponto de vista é você integrar em todo o volume. Né? Se você integrar em todo o volume, então esse termo vai surgir como consequência dessa integração. Né? Para a gente entender isso, certo? Vamos tentar calcular aqui, certo? Ou seja, o potencial escalar dessa distribuição de magnetização. Digamos que você tem um objeto como esse aqui, magnetizado no vácuo, né, localizado ele como volume V, mas eu vou integrar a expressão de integral de volume em todo o espaço, não só no volume. Quando eu faço em todo o espaço, eu vou levar em consideração também a variação abrupta da magnetização na superfície. Né? Então, como é que a gente vai mostrar isso? Bom, a gente vai mostrar mais ou menos, para um caso particular, mas vai dar para entender mais ou menos como isso procede. Isso aqui é o divergente desse produto pela regra da cadeia, vetor vezes função, né? Você tem uma regra da cadeia aí, certo? E tem uma propriedade que aparece o gradiente da função inversa na variável de integração linha, né? Mas que ela é relacionada ao gradiente aplicado à variável associada ao vetor posição x. Né? Então, quando você faz isso, você fica aí com um termo fazendo essa integração. Né? Aparece um termo aqui que aparece estritamente o gradiente atuando só sobre a coordenada de x, e aparece uma integral de superfície. Como essa superfície é a superfície que limita todo o espaço, é uma superfície que você pode imaginar esférica de raio infinito. Né? E nessa superfície esférica de raio infinito, mostrado aqui, o m vai ser zero lá no infinito, porque o m só existe na distribuição. Então, essa integral de superfície dá zero. Né? Então, sobra só uma integral que tem essa quantidade aqui. É claro que não dá para saber exatamente o que isso vai dar, mas isso vai dar exatamente a contribuições que aparecem na expressão anterior, ou seja, as contribuições de volume e de superfície. É equivalente a essas duas aqui. Certo? Como é que eu posso verificar isso? Bom, eu posso verificar isso tentando avaliar essa expressão, que é essa primeira que eu vou fazer aqui do lado, certo? Ou seja, eu mostrei que a termo de superfície vai embora, então φm se transforma em menos dv', m. M é uma função de x', as coordenadas dentro do volume. Essa integral é em todo o espaço, certo? Vai dar zero fora do volume, né? Produto escalar com o gradiente agora, né? Da função inversa. Tem um sobre 4π aqui. 4π pode sair. Bom, no regime assintótico em que o meu volume ele é localizado, certo? Né? X' praticamente não varia mais no volume, né? Certo? Se a integração que é varrer o volume em relação a isso aqui, isso é desprezível. A variação do vetor x' no volume é desprezível em relação à posição x que é longe, né, no regime assintótico. Então, o que acontece? Isso aqui não pode sair da integral. Né? Então, isso aqui fica com menos gradiente dessa função inversa integral de volume, produto escalar, né, com a integral de volume de m. Né? Isso aqui nada mais é do que um momento de dipolo da distribuição. Então, como é que fica o potencial escalar? Menos m sobre 4π, produto escalar com o gradiente, né, da função inversa
E nós conhecemos muito bem, gradiente dessa função inversa é menos x menos x' sobre módulo ao cubo. E aí você fica com, vou botar aqui, né? Potencial escalar magnético M escalar x menos x', 4π módulo ao cubo. Então, você tem um dipolo localizado, vou botar assim, né? M, a uma distância R, direção no espaço subtendida pelo vetor AR, potencial escalar vai ser M escalar o vetor sobre 4π R ao quadrado. Né? O que é isso aí? Né? É o potencial do dipolo magnético, né? Que é semelhante ao potencial do dipolo elétrico dado por P escalar AR 4πε0 R2. Né? A menos dessa constante aqui é a mesma coisa. H igual a menos gradiente de φ vai dar aquela expressão clássica do campo de um dipolo localizado. 3M escalar R que nós já deduzimos na aula anterior, menos M. Né? O B é a mesma coisa, μ0 aparece em cima. Tá? Certo? Bom, vamos fazer alguns exemplos agora, ilustrando o uso do potencial, tanto do potencial vetor quanto do potencial escalar. Né? Inicialmente, vamos olhar, né? Primeiro exemplo simples em que você tem a densidade de corrente não nula. Eu vou usar potencial vetor e vou resolver a equação diferencial. Nós temos aí uma placa de corrente infinita em duas dimensões. Essas dimensões são as dimensões y e x. Ela tem uma espessura. E nessa placa de corrente, ela é infinita, né? Estou mostrando um pedacinho dela apenas. Então, olhando aqui, né? Aqui está a placa de corrente nessa região. A densidade de corrente está saindo do quadro, né? Uniformemente distribuída, com a densidade que vale J0 a x. A x aqui está saindo do quadro, né? Isso aqui é direção Y, aqui é direção Z. Né? Então, você tem a densidade de J0 constante a x para módulo de Z menor ou igual a H sobre 2 e 0 para módulo de Z maior do que H sobre 2. Então, esse é o exemplo simples que J sempre está na mesma direção e sentido. Né? Então, nós sabemos das propriedades do potencial vetor, né? Como cada componente do potencial vetor está... nós, só lembrando da expressão original, né? Expressão integral do potencial vetor de distribuição de corrente, né? A contribuição de um elemento diferencial é M0 dV' J de x' sobre 4π módulo ao cubo. A expressão mostra que A e J são na mesma direção, né? Em princípio. Então, se todas as linhas de corrente estão na mesma direção, A também vai estar. Certo? Além disso, há assimetria de relação tanto na direção Y quanto na direção que sai do quadro, na direção X. Né? Então, o potencial escalar, o potencial vetor só vai depender de uma coordenada, que é a coordenada Z. Então, é o vetor que está na direção X e só depende de Z. Tá? Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que para módulo de Z menor que H sobre 2, o A é dado por um A1 de Z, AX. Né? Na parte de cima, o A é dado por um A2 de Z, AX. E na parte de baixo, Z menor que menos H sobre 2, A é dado por um A3 de Z, AX. A equação diferencial em cada caso, né,
envolve o Laplaciano de A, certo? Laplaciano de um vetor que só tem uma componente, no caso é A igual a AX de Z, né? Então, nesse caso, Laplaciano de A vai ser AX, Laplaciano de AX, e, por sua vez, como AX é uma função escalar só de uma variável, isso aqui vai dar a derivada em relação à variável independente, D2 AX dz2. Tá? Então, nós temos aí, na região 1, Laplaciano de A, né, é menos μ0j0, então você chama de A1, a componente x, D2A1 dz2 é dado por isso, e duas integrações levam a essa solução geral, né, dentro da camada de corrente, uma função quadrática, né, de Z. Certo? Na parte de cima, Laplaciano de A2 dá zero, a função é linear. Né? E na parte de baixo, a função também é linear. Okay? Bom, uma propriedade importante, né, é que, como é sempre paralelo a J, ele não vai mudar de direção, né, se você tiver em pontos equivalentes em relação à sua distribuição. Então, olhe para a distribuição. Aqui, a densidade de correntes toda sai do quadro, né? O potencial vetor vai, em princípio, estar na direção ortogonal ao plano. Então, se o potencial vetor aponta no sentido saindo ou entrando, suponha que o potencial vetor saia do quadro a uma distância, né, digamos que na coordenada z igual a h, né, o potencial esteja saindo. Né? Então, se eu tiver em z igual a menos h, o potencial também tem que estar saindo. Não tem nenhuma razão para ele mudar de sentido, né, uma vez que ele está na mesma direção do J, né? Então não tem razão para ele mudar de sentido. Então aqui eu teria uma solução também assim. Ou seja, o A2, que é o potencial aqui é o A3, né? Certo? Então, a propriedade é que A2 de H sendo número positivo, é igual a A3 da coordenada H negativa, que é A3 de menos H. Essa é a primeira propriedade que a gente tem que lançar a mão aqui nessa análise, né? Certo? A2 de H igual a 3 menos H, simetria. Não posso mudar o sinal por nenhuma razão do potencial. Né? Então, você tem aí a relação linear que vale do lado de cima igual a relação do lado de baixo com H trocado. Como isso é válido em qualquer valor de H, então essa é uma equação cujos coeficientes tem que dar zero. Ou seja, C mais E igual a zero é igual a menos C, e D igual a F, né, no caso. Então, a solução seria A2 de CZ mais D e A3 menos CZ mais D, que pode ser condensado numa única solução, né? Tanto na região Z maior que H sobre 2, como na região Z menor do que menos H sobre 2, você tem o módulo de Z mais D. Né? Posso manter esse deixa, a gente comenta sobre ele. Da mesma forma, na região entre placas A tem que ser uma função par, tá certo? Pois A é paralelo a J. Né? Então, o A1, que é a solução dentro, que a gente tem uma solução geral, que a gente acabou de obter, certo? Né? Então, essa função tem que ser uma função par. Né? E, obviamente, só vai ser atingido se A for nulo. Né? Certo? Isso aqui não muda de sinal, isso aqui também não. Então, a conclusão que a gente vai ter é que A igual a zero. E ficamos aí com a forma mais ou menos parcial da nossa solução para potencial vetor. A1, a função quadrática, sem termo linear. E do lado de fora, tanto acima quanto abaixo, você pode usar essa função CZ mais D. Né? Observe que o potencial vetor é uma grandeza auxiliar, né? Eu vou obter o campo. Né? Quando eu obtenho o campo, tem que derivar o potencial. Eu posso, então, subtrair sempre... Nós temos três constantes aqui, B, C e D. Eu posso subtrair uma constante de ambos sem alterar o resultado final. Certo?
eu vou subtrair de tal forma que essa constante dê zero. Então, eu vou escolher D igual a zero. Né? Se eu não escolher D igual a zero, eu vou ficar com a solução que vai ter a menos de uma constante. Essa constante, quando eu derivar, ela desaparece. Né? Então, você fica com essa solução, e aí fica fácil a gente resolver o problema. Duas incógnitas, duas condições de contorno em Z igual a H sobre 2. Eu vou aplicar. Primeira, continuidade do potencial. Uma segunda condição seria continuidade da componente normal de B, normal interface, mas só que essa componente normal não existe, certo? Observe que A é uma função AX de Z, AX. Não há componente na direção Z, né? Porque eu teria que ter a derivada. Eu não posso ter dependência em Z, né? Para poder ter uma componente Z, como é rotacional, é a derivada cruzada, eu não vou ter essa componente. Então não tem B normal nesse problema, o B normal interface não existe. Então a gente vai para o H, tangencial é contínuo, uma vez que não existe corrente de superfície no problema. Então HY1 igual a HY2, lembrando que o Y é essa direção aqui, certo? HY, né? H tangencial é contínuo, né? E com isso a gente resolve, ou seja, determina B, calcula H, relaciona, né? Calcula rotacional de A, que é igual a B, você tem aí a conexão entre A e derivada de A. Então, a relação de continuidade de H tangencial é derivada de AX em relação a Z ser contínuo. Né? E com isso nós obtemos as soluções para as constantes. Aqui está a solução final, né, para o A, solução quadrática. Né? E disso aqui a gente obtém o B, né? B igual a rotacional de A, e vai obter uma solução que a gente já esperava, certo? O campo varia linearmente, dentro da placa o campo varia linearmente, vai ver já essa direção, o sinal negativo aqui, e fora ele tem esse comportamento. Se Z é positivo, ele está apontando no sentido menos Y, dado J0 positivo, e se for Z negativo, isso aqui muda de sinal, fica na direção de AY. Né? Então, se a gente observar aqui mais ou menos a configuração de campo, né? Campo, imagine que isso aqui são linhas de corrente, né? Então, a circulação nesse sentido é a corrente envolvida, né? Então o campo está para cá no sentido constante, como se fosse um plano infinito, mesma coisa, mesmo comportamento, né? E dentro o campo vai variar do valor negativo de uma superfície, vai reduzir até zero, linearmente, e aumentar até o máximo. Isso aqui, na realidade, vem linearmente. Né? Não está muito bem desenhado, não, é mais ou menos assim. Certo? Não tem isso aqui, não. Aumenta linearmente dessa forma. Já o potencial vetor é uma função quadrática, né? Que emenda, do lado de fora é linear, do lado de dentro é quadrática, né? E isso aqui emenda continuamente. Certo? Okay? Então, só uma ilustração de como resolver um problema usando potencial vetor, resolvendo uma equação diferencial, simples, né, no caso. Certo? Segundo exemplo interessante, os dois exemplos seguintes vão ser usando potencial escalar para a gente ilustrar algumas propriedades interessantes. Né? Esse é o exemplo que nós já fizemos no caso de elétrico, né, uma esfera dielétrica numa região de campo uniforme. E agora nós temos uma esfera permeável em região de campo uniforme. Na ausência da esfera, o campo era constante, digamos H0 na direção Z. A gente coloca a esfera, a esfera puxa a linha de campo para dentro. Né? E você tem aí essas condições de contorno. Né? H é constante, para R é muito grande. Né? E esse é um problema em que J é igual a zero, podemos usar o potencial escalar, e aí é o problema de meio linear, né? Esse aqui é um meio de permeabilidade μ, aqui fora é vácuo, μ0. Então, é resolver a equação de Laplace, né? Dentro e fora da esfera. Nós já sabemos que
potencial depende, né, de R e de θ, e vai ser dado como uma expansão em polinômios de Legendre, PL, né? Nós teremos aí essas expansões, né, tá certo? Em cada região. Nós já resolvemos isso antes, nós sabemos que só vai ter um termo L igual a 1, né, devido à condição de contorno no infinito, né? Só tem o termo L igual a 1. Dentro, para evitar singularidade, você teria uma função R menos 2, mas ela não pode estar presente porque senão o potencial seria infinito na origem. Então não tem esse termo, você tem o termo linear. Do lado de fora você tem esse campo, né, essa potencial. E, dada a condição que o campo é uniforme no infinito, o gradiente, né, que é a dφ dz, na direção z, que dá menos b, certo? R cosseno θ, observe que R cosseno θ vale z, né? Então vai dar menos b igual a h0, você já tem a determinação de uma constante, ficam faltando duas, e essas duas são obtidas satisfazendo as condições de contorno em R igual a potencial contínuo, e o B normal é contínuo, aquela condição de contorno que a gente mencionou anteriormente, e resolvendo isso você tem aí, né, as derivações, tem então o resultado final, que já foi parecido com o resultado obtido anteriormente. Dentro você tem um campo constante, porque isso aqui vai me dar um campo H igual a menos gradiente de φ, vai dar menos 3 sobre μr mais 2, H, 0, a z. Menos não, mais, né? Porque é menos gradiente, certo? Então o campo dentro está na mesma direção e sentido do campo fora. Certo? Tá? E dentro o campo B é μr, só lembrando, μr é a permeabilidade relativa, né? μ sobre μ0 da esfera. E B igual a μh dentro. Né? Então, é só multiplicar por μ, aqui você tem o campo B. E do lado de fora você tem a soma do campo original, que dá o campo, quer dizer, o potencial vai dar um termo que vai fornecer um campo constante, campo de fora, mais o campo do dipolo, como a gente já discutiu anteriormente, né? A gente mostrou isso antes, certo? Muito bem, para concluir, a gente agora vai mostrar mais um exemplo usando potencial escalar, usando agora o conceito de cargas magnéticas, né? Então, vamos considerar agora um exemplo da esfera magnetizada permanentemente, né? E a gente quer saber o efeito magnético dessa esfera, né? Então, esse é aquele exemplo clássico, J igual a 0, e M é dado, constante, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai usar as cargas magnéticas que a gente acabou de falar, né? Se o problema é que a magnetização é dada, vamos usar o conceito de cargas magnéticas, que é semelhante ao caso elétrico. Densidade superficial, a densidade volumétrica de cargas magnéticas, ρm, menos divergente de m, e a densidade de carga superficial é m escalar n. E esse problema a gente vai resolver na formulação integral. A gente podia fazer também pela formulação diferencial, usando nossas técnicas, né, de separação de variáveis, né, já conhecidas. Mas vamos fazer só para a gente poder utilizar outra ferramenta, né? Bom, m sendo constante, isso aqui dá 0. E na superfície, né, m está na direção z, e a normal é o AR, né? E o AR, por sua vez, faz um ângulo, o versor aqui é AZ, ângulo θ. Então, você tem o ρm de superfície, densidade superficial de magnetização vai ser m AR escalar
AZ, que é M0 cosseno de θ. Né? M0 é a magnetização, componente da magnetização. Né? Então, o que nós temos? Né? Só lembrando, né? Nossa formulação é potencial escalar, é dado pela integral de volume, né? Da densidade de carga magnética sobre 4π módulo da distância, mais o termo de superfície, né? ρms, no caso, sobre 4π módulo, né? Muito bem, então, aqui fica só o termo de superfície, né? O termo de volume foi embora, porque deu zero. O elemento de área é A2 de ômega é seno θ de θ de φ. Então temos essa integral para resolver e nós usamos agora a nossa técnica de expansão da função inversa em harmônicos esféricos. Né? Então, quando você faz isso, observe que tem variável de integração e a variável θ e φ associada ao ponto de observação. Então, quando a gente joga na expressão, tem uma integração aqui que aparece, envolvendo o cosseno de θ, né? Seno θ de θ de φ é o d ômega, diferencial de ângulo sólido, e aparece o y'lim conjugado de θ'φ', e o cosseno de θ', por sua vez, é raiz de 4π sobre 3, y10 de θ'φ'. Então, nós temos uma integral que é simples de resolver, que é o fator do cosseno de θ, que está aqui, y'm, y10, e essa integral só dá não nula para L igual a 1 e M igual a 0. Né? Esse é o resultado da integral. Então, ficamos com esse resultado. YLM delta de L1, então Y1, 0 de θφ. Y0 é raiz de 3 sobre 4π cosseno de θ. Então, ficamos com a resposta final para o potencial. Estou esquecendo de botar o M, isso não tem muita importância, né? Escalar magnético. Vai dar, como esperado, né? Esse resultado. Ou seja, a gente sabia já que ia dar L igual a 1, né? Porque a gente resolveu um problema semelhante anteriormente. Certo? Então, para R menor que A, R menor vale R maior vale A2 aqui, cancela, M0 R sobre 3 cosseno de θ, R cosseno de θ dá Z. Isso dá um campo H igual a menos M sobre 3, porque é menos o gradiente, né? Menos a derivada. Do lado de fora, R menor agora vai ser A, R maior vai ser R. Isso aqui dá essa função que é característica do dipolo magnético, né? M escalar a R sobre 4πr2. M é o momento de dipolo, né? Só lembrando, volume da esfera vezes a magnetização, né? Está dado aqui. E, obviamente, essa expressão fornece um campo de dipolo que nós já conhecemos, né? M escalar AR, que eu esqueci. Sempre tem que ter um R nessas notas, né? Vocês corrijam, por favor. Você vai ter o campo de dipolo e o B vai ser, longe, vai ser μ0 vezes isso. Né? Certo? Então, observem que agora você tem aí, só mostrando mais ou menos como é que são essas cargas magnéticas, né? Para o campo H, em verde, o campo H vem da carga positiva para a negativa para baixo. Observe que o campo H está para baixo. Né? O B é μ0 H mais M. Né? Então, H é menos M sobre 3, com M dá 2/3 de μ0 M. Então, o B está na direção e sentido de M. O H está no sentido oposto a M. Então, as linhas de H, né, como o H não é o verdadeiro campo magnético, ele se comporta como se fosse um campo elétrico, né, um vetor de densidade de fluxo. Certo? Então, você tem a linha começa aqui, termina aqui, e ela vem por fora também, ou por dentro. A linha verde.
Já o campo B, não. Ele é uma linha, forma linhas fechadas, né? Ele é 2/3 de M aqui dentro. Então, ele está para cima, continua aqui fora e faz isso. Tá? Certo? Aqui fora, campo de um dipolo. Como se fosse o campo de dipolo na origem. Certo? Ou seja, essa é no interior, esse é o resultado que você obtém. Certo? Muito bem, então isso é o que tinha para falar hoje sobre solução de problemas de valor de fronteira usando tanto potencial vetor como potencial escalar, resolvendo uma equação diferencial, em geral, de segunda ordem, né? E a integração fornece aquela expressão para o potencial. Tá? E com isso a gente conclui esse tema de magnetostática, né? A partir da próxima aula a gente vai começar agora com campos dinâmicos. Certo? Ok? Então ficamos por aqui.